Minha meia-irmã apareceu na minha porta sem ter onde morar. Eu me recusei a acolhê-la, e agora todos estão contra mim. Olá, Reddit. Tenho 28 anos e me encontro em uma situação que está me fazendo questionar tudo o que eu pensava saber sobre perdão familiar e autopreservação. Minha meia-irmã, Emily, de 30 anos, que me atormentou durante nossa infância e adolescência, apareceu na minha porta ontem com todos os seus pertences, implorando para que eu a acolha. Estou em conflito e preciso de uma perspectiva externa para entender se estou justificada em minha decisão ou se estou apenas sendo mesquinha e implacável. Para contextualizar, minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos. Foi uma perda devastadora para mim, e meu pai se jogou no trabalho, me deixando aos cuidados de um rodízio de babás e parentes. Muitas vezes eu o encontrava à tarde da noite, desmaiado sobre a mesa da cozinha com um copo de uísque vazio na mão. Quando eu tinha 10 anos, tudo mudou novamente. Papai anunciou que estava se casando novamente. Susan, minha futura madrasta, parecia legal o suficiente. Ela tinha um sorriso caloroso e sempre me trazia pequenos presentes como livros, grampos de cabelo, e uma vez até um lindo medalhão de prata que eu guardo até hoje. No entanto, foi sua filha, Emily, quem acabaria definindo minha adolescência de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Desde o momento em que Emily entrou em nossas vidas, ficou claro que ela estava acostumada a ser o centro das atenções. Ela era extrovertida, confiante e encantadora, tudo o que eu não era. Enquanto eu era tímida e estudiosa, Emily era ousada e sociável. Ela tinha um jeito de iluminar o ambiente, fazendo as pessoas gravitarem em torno dela, inclusive nossos pais. No começo eu estava animada por ter uma irmã, pois sempre fui filha única e a ideia de ter alguém para compartilhar segredos e ficar acordada até tarde conversando me parecia maravilhosa. Parecia que um sonho estava se tornando realidade, mas como eu fui ingênua. Os primeiros sinais de problemas surgiram quase imediatamente após eles se mudarem. Emily reivindicou o maior quarto, alegando que tinha direito por ser a irmã mais velha. Quando protestei com meu pai, ele apenas deu de ombros e disse: "Por que você não pode simplesmente deixar isso pra lá? Isso vai ajudá-la a se ajustar." Foi a primeira de muitas vezes que ele priorizou os desejos de Emily em vez das minhas necessidades. Conforme as semanas se transformaram em meses, as verdadeiras cores de Emily começaram a aparecer em casa. Ela acidentalmente quebrava minhas coisas ou pegava minhas roupas emprestadas sem pedir, sempre com um sorriso e uma desculpa pronta. Ela conseguia enganar completamente nossos pais. Quando eu tentava contar ao meu pai ou a Susan, Emily começava a chorar, alegando que eu estava com ciúmes e tentando causar problemas em nossa nova família. "Por que vocês duas não podem se dar bem?" Meu pai suspirava, esfregando as têmporas. "Emily está se esforçando tanto para ser sua irmã. Você precisa encontrá-la no meio do caminho." Mas os problemas não estavam restritos à nossa casa. O reinado de terror de Emily também se estendeu à escola, onde sua popularidade lhe dava um tipo de poder insidioso. Ela espalhou rumores sobre mim, dizendo às pessoas que eu fazia xixi na cama ou que tinha piolhos. Emily convidava todos da nossa série para suas festas de aniversário, todos menos eu. Quando eu chegava em casa chorando, Susan tentava me confortar, dizendo: "Oh, querida, tenho certeza de que foi só um descuido. Emily nunca te excluiria de propósito." Mas ela fazia isso constantemente e com o tempo a exclusão e o bullying só pioraram. Quando eu tinha 13 anos, entrei para o coral da escola. Sempre amei cantar e por um tempo foi meu refúgio. Mas então Emily decidiu que queria se juntar ao coral. De repente, todos os solos para os quais eu tinha trabalhado tanto foram dados a ela. O professor do coral se apaixonou por seu talento natural, enquanto eu fui relegada à última fila. Quando eu praticava em casa, Emily zombava da minha voz, fazendo sons exagerados até que eu parava, morta de constrangimento. "Emily está apenas brincando", meu pai dizia quando eu reclamava. "É assim que irmãs agem. Você não deveria levar isso tão a sério." Mas era sério. Todos os dias parecia que outro pedaço de mim estava sendo arrancado. Minha confiança, meu senso de autoestima, minha esperança para o futuro. Tudo isso estava sendo corroído sob o ataque constante da crueldade de Emily e pela cegueira intencional dos nossos pais. O incidente que ainda me assombra aconteceu quando eu tinha 15 anos. Em um momento de fraqueza, desesperada por algum tipo de conexão com Emily, confiei a ela sobre minha paixão por um garoto da escola. Steve era engraçado e uma das poucas pessoas que realmente falavam comigo, apesar da influência de Emily. Pensei que talvez, só talvez, compartilhar esse segredo criaria um vínculo entre nós. Em vez disso, Emily usou essa informação para me humilhar da pior forma possível. Ela não apenas contou a Steve, mas o convenceu a me convidar para sair como uma brincadeira.
Nunca esquecerei a mistura de excitação e nervosismo que senti quando ele se aproximou de mim no refeitório lotado. E nunca esquecerei o quão rápido esses sentimentos se transformaram em horror e vergonha quando ele proclamou em voz alta que tudo não passava de uma piada armada por minha querida irmã. O riso dos nossos colegas ainda ecoa em meus pesadelos às vezes. Mas o que doeu ainda mais foi o resultado em casa, quando tentei contar ao meu pai e a Susan o que havia acontecido. Emily chegou antes de mim, derramando lágrimas de crocodilo enquanto contava uma história distorcida. Ela disse que estava apenas tentando me ajudar a falar com minha paixão e que tudo foi um mal-entendido. Ela afirmou estar magoada porque, segundo ela, eu estava distorcendo os fatos para fazê-la parecer cruel. Tenho certeza de que Emily não quis fazer mal, disse Susan, enquanto esfregava as costas de Emily, que fungava dramaticamente. Ela provavelmente estava só tentando te ajudar a sair da sua concha, acrescentou meu pai, concordando com a cabeça. Talvez, se você se expusesse mais como Emily faz, esses mal-entendidos não aconteceriam. As palavras deles me atingiram como um golpe físico. Eles não apenas falharam em me proteger, mas de alguma forma estavam colocando a culpa da crueldade de Emily em mim. Esse padrão se repetiu inúmeras vezes durante a nossa adolescência. Quando Emily tirou a carteira de motorista antes de mim, mesmo tendo sido pega bebendo em uma festa poucos meses antes, ela ganhou o direito de usar o carro da família livremente. Quando finalmente tirei minha carteira e pedi para usar o carro para um projeto escolar, me disseram que eu ainda não era responsável o suficiente. Quando as notas de Emily caíam, a justificativa era sempre que ela estava muito ocupada com suas atividades extracurriculares e vida social. Mas quando minhas notas começaram a cair devido ao estresse e à ansiedade de viver sob constante bullying, fui castigada por não me esforçar o suficiente. Até mesmo nossas conquistas foram tratadas de forma desigual. Quando Emily entrou para o time de líderes de torcida, meu pai e Susan deram uma festa enorme, convidando toda a família. Quando ganhei um concurso estadual de redação, mal foi reconhecido, além de um tapinha nas costas e um "isso é legal, querida". O favoritismo constante cobrou seu preço. Desenvolvi ansiedade e depressão severas, lutando contra problemas de autoestima que até hoje estou tentando resolver na terapia. Houve dias em que eu não conseguia sair da cama, paralisada pelo medo de enfrentar mais um dia de tormento de Emily e a indiferença dos nossos pais. Minhas notas despencaram, me afastei dos poucos amigos que consegui manter e comecei a acreditar que talvez eu realmente fosse o problema, como Emily sempre dizia. Em uma noite particularmente ruim, depois que Emily, acidentalmente, deletou um trabalho de conclusão de curso no qual eu estava trabalhando há semanas, desmoronei e contei tudo ao meu pai. Em meio a soluços, derramei anos de dor, detalhando o bullying de Emily, o isolamento social e a constante sensação de ser menosprezada em minha própria casa. Por um momento vi um lampejo de algo em seus olhos, preocupação, culpa, talvez até raiva. Mas então Emily entrou, toda inocente e confusa, perguntando o que estava errado, e o momento passou. O rosto do meu pai suavizou quando ele olhou para ela, e eu soube que tinha perdido novamente. Tenho certeza de que sua irmã não quis apagar seu trabalho, disse ele com um tom desdenhoso. Essas coisas acontecem, você deveria ter feito um backup. Vocês dois estão sob muito estresse com a escola. Tenho certeza de que se tentassem se dar um pouco melhor, tudo ficaria bem. Eu parei de ouvir naquele momento. Estava claro que não importa o que Emily fizesse, nossos pais sempre a viriam como a criança de ouro e a mim como a encrenqueira. Essa dinâmica foi estabelecida anos atrás, e nada que eu dissesse ou fizesse mudaria isso. Quando fiz 18 anos, vi a faculdade como minha tábua de salvação. Inscrevi-me em escolas o mais longe possível, desesperada por um novo começo. No dia em que fui para a faculdade, foi a primeira vez em anos que senti que podia respirar livremente. Prometi a mim mesma que nunca mais deixaria ninguém ter esse tipo de poder sobre mim. Passei a última década construindo uma vida para mim, longe da toxicidade da casa onde cresci. Não foi fácil. As cicatrizes deixadas por anos de abusos emocionais e favoritismo por parte dos meus pais não desaparecem da noite para o dia. Tive que trabalhar duro na terapia para reconstruir minha autoestima, aprender a confiar nas pessoas novamente e acreditar que mereço felicidade e paz. Conquistei amigos que me aceitam como sou, progredi em uma carreira que amo e até comecei um pequeno negócio vendendo minhas obras de arte online. Algo que Emily sempre zombou, e que nossos pais rejeitaram como um simples hobby bonitinho. Cada pequeno sucesso para mim é uma vitória, um passo a mais para me distanciar da garota insegura e assustada que eu costumava ser. Desde que saí para a faculdade não tenho mantido contato com Emily.
Só a vejo em reuniões familiares obrigatórias, onde mantemos uma civilidade fria. Esses encontros são sempre tensos, com Emily geralmente fazendo comentários passivo-agressivos sobre minha aparência, meu trabalho ou a falta de um relacionamento sério. Eu aprendi a ignorar esses comentários, mas eles ainda me machucam, lembrando-me da garota vulnerável que fui. Meu relacionamento com meu pai e Susan também é tenso. Conversamos ocasionalmente, mas nossas conversas são superficiais. Eles ainda não entendem por que estou tão distante, e eu desisti de tentar explicar. É mais fácil mantê-los à distância do que reviver constantemente a dor de sua traição. Ao longo dos anos, ouvi da família que a vida de Emily não tem sido tão tranquila quanto ela provavelmente esperava. Ela teve uma série de relacionamentos fracassados, incapaz de manter qualquer coisa a longo prazo. Sua vida profissional tem sido igualmente instável, com ela pulando de emprego em emprego e sempre culpando seus chefes ou colegas pelos fracassos. Parte de mim não consegue evitar ver isso como uma espécie de karma, embora eu tente não me deixar levar por esses pensamentos. Outra parte de mim se pergunta se as dificuldades de Emily são, em parte, consequência da maneira como foi criada, sempre ouvindo que era perfeita e nunca tendo que enfrentar as consequências de suas ações. De certa forma, nossos pais falharam conosco, mas de maneiras muito diferentes. E é aqui que entra a situação atual. Na noite passada, ouvi batidas frenéticas na porta do meu apartamento. Eu não estava esperando ninguém, e por um momento pensei que algo poderia estar errado. Quando abri a porta, fiquei paralisada de choque. Diante de mim estava Emily, cercada por malas e caixas, sem a aparência polida e impecável que costumava exibir. Seu rímel estava borrado, as roupas amarrotadas, e ela parecia não ter dormido há dias. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, Emily começou a chorar. Ela me contou que havia perdido o emprego, mencionando um desentendimento com seu chefe, do qual ela jurava não ter sido culpada. Além disso, seu namorado de 6 meses a havia expulsado, dizendo que ela era muito exigente. Essas foram as palavras dele, segundo Emily. Ela disse que não tinha para onde ir, já que nossos pais estavam viajando pela Europa, comemorando o aniversário de casamento com uma viagem que planejavam há anos. Emily declarou que eu era sua última esperança, e sua voz falhou ao dizer essas palavras. Fiquei lá, atordoada, enquanto ela implorava para que eu a deixasse ficar apenas por algumas semanas, até que ela pudesse se reerguer. As palavras saíram dela rapidamente, como um desabafo. O quanto estava arrependida por como me tratou quando éramos mais jovens, como lamentava suas ações, e que ela havia mudado. Ela queria uma chance de consertar as coisas entre nós. Prometeu ser a irmã que sempre deveria ter sido, ajudando em casa, fazendo qualquer coisa, se eu apenas desse essa chance a ela. Parte de mim ficou imediatamente cética. Emily sempre foi manipuladora, e essa não seria a primeira vez que ela demonstrava remorso para conseguir o que queria. Eu me lembrava de todas as vezes que ela se desculpou na frente dos nossos pais, apenas para retomar seu tormento assim que ficávamos sozinhas. Mas outra parte de mim sentiu uma pontada de culpa. Ela parecia genuinamente desesperada, e apesar de tudo, ela era família. A garotinha assustada dentro de mim, aquela que sempre sonhou em ter uma irmã de verdade, sussurrou que talvez essa fosse a chance. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos de luta interna, tomei minha decisão. Disse a Emily da maneira mais gentil, mas firme que consegui, que não poderia acolhê-la. Expliquei que nosso passado era doloroso demais e que eu não estava disposta a arriscar minha saúde mental ou a estabilidade que trabalhei tanto para alcançar. Eu me ofereci para ajudá-la a encontrar um abrigo ou moradia temporária, até me prontifiquei a pagar algumas noites em um hotel enquanto ela resolvia sua situação, mas mantive minha decisão de não deixá-la entrar em minha casa. A mudança no comportamento de Emily foi instantânea e chocante. As lágrimas cessaram como se alguém tivesse fechado uma torneira, e seu rosto endureceu em um sorriso familiar antes de atacar. Ela me chamou de egoísta e sem coração, acusando-me de guardar rancores infantis e de ser incapaz de perdoar. Suas palavras trouxeram de volta uma enxurrada de memórias, lembrando-me de como ela sempre mudava de doce para cruel em um piscar de olhos. Antes de ir embora, Emily me lançou um olhar que me deixou confuso e magoado. Ela ameaçou contar para toda a nossa família que eu a abandonei em seu momento de necessidade, dizendo que eu me arrependeria dessa decisão e que o karma viria atrás de mim, assim como aconteceu com ela. Enquanto a observava sair furiosa pelo corredor, arrastando suas malas, uma mistura de alívio e culpa me invadiu. Agora, estou sentado aqui no silêncio do meu apartamento, questionando minha decisão. Parte de mim se sente justificada por ter protegido a mim mesma e a vida que construí.
Penso em todo o progresso que fiz na terapia, enquanto trabalhei duro para criar uma vida pacífica e sem drama, longe de Emily. Deixar ela entrar de novo parece uma traição a esse progresso, como se eu estivesse dando um passo atrás em direção ao caos e à dor do meu passado. Por outro lado, não consigo deixar de pensar se estou sendo dura demais, se deveria ter dado a ela uma chance de mostrar que mudou. Não posso ignorar o quão desesperada ela parecia e me pergunto se, por minha incapacidade de perdoar, acabei condenando Emily à falta de um lar. Meu telefone está cheio de mensagens de parentes distantes, todos me repreendendo por ter virado as costas para a família. Dizem que o sangue é mais espesso que a água, e que é minha responsabilidade ajudar Emily em seu momento de necessidade. Papai ligou da Europa, com uma voz que misturava decepção e frustração. Eu pensei que você tinha deixado tudo isso para trás, ele disse. Emily é sua irmã, a família deve sempre vir em primeiro lugar. Essas palavras trouxeram uma enxurrada de memórias, todas as vezes que ele disse coisas semelhantes, sempre esperando que eu fosse a única a me comprometer, a perdoar, a ceder diante do comportamento de Emily. Tentei explicar minha posição, fazê-lo entender os anos de dor e o progresso que fiz, mas ele me interrompeu. O passado é passado, disse com desdém. Você precisa crescer e seguir em frente. Emily precisa de você agora. Foi como ser adolescente indefesa novamente, meus sentimentos rejeitados, minha dor invalidada. Encerrei a ligação me sentindo esgotada e em conflito. Parte de mim queria gritar com ele, fazê-lo finalmente entender o que passei. Outra parte apenas se sentiu triste ao perceber que mesmo depois de todos esses anos, nada realmente mudou. Logo depois, Susan me enviou uma mensagem cheia de culpa passivo-agressiva. Tenho certeza de que você tem seus motivos, ela escreveu, mas não posso deixar de sentir que falhamos em algum lugar se é assim que você trata a família. Emily sempre admirou você, sabia? Quase soltei uma risada ao ler essa última parte. A ideia de que Emily me admirava estava tão distante da realidade da nossa infância que parecia uma piada cruel. Mas talvez esse fosse parte do problema. Nossos pais sempre viram um relacionamento que nunca existiu, projetando em nós suas esperanças de uma família perfeita e unida, sem jamais lidar com os verdadeiros problemas. Enquanto eu olhava para a mensagem de Susan, não pude deixar de refletir sobre todas as vezes que o favoritismo e a cegueira deliberada dos nossos pais permitiram o comportamento de Emily. Lembro-me de uma vez no ensino médio quando Emily pegou meu carro emprestado sem minha permissão e acabou se envolvendo em um acidente. Em vez de puni-la, papai pagou pelos reparos e ainda me deu uma bronca, dizendo que eu deveria ser mais generosa com minha irmã. Ou os incontáveis jantares em família onde Emily fazia comentários sarcásticos sobre meu peso ou minhas roupas, e Susan simplesmente ria e dizia, vocês duas e suas briguinhas de irmãs. Mesmo agora com Emily desempregada e sem lugar para morar, nossos pais ainda não conseguem enxergar além da imagem que têm dela como a criança de ouro. A culpa nunca é dela. O chefe era injusto, o namorado era exigente demais e eu era implacável. Esse padrão era tão familiar que me deixava tonta. Decidi entrar em contato com nossa prima Marilyn. Ela sempre foi gentil comigo, mesmo quando Emily estava no seu pior, e eu sabia que ela tinha uma visão mais equilibrada da dinâmica da nossa família. Quando expliquei a situação, Marilyn foi simpática, mas firme. Você não é responsável pelas escolhas de Emily, disse ela. Você se ofereceu para ajudá-la a encontrar um lugar para ficar, o que é mais do que muitos fariam, dada a sua história. Não deixe ninguém fazer você se sentir culpada por se proteger. As palavras de Marilyn foram reconfortantes, mas não acalmaram completamente a tempestade de emoções dentro de mim. Lembrei-me de uma conversa que tive com meu terapeuta meses atrás sobre o conceito de perdão. Se Emily tivesse mostrado uma mudança real, talvez seu pedido de desculpas choroso na minha porta pudesse ter parecido sincero. Mas sua rápida mudança para raiva e ameaças quando recusei seus pedidos sugeria o contrário. Era o mesmo padrão de comportamento que eu havia visto inúmeras vezes quando criança. Emily sendo doce e se desculpando quando queria algo, para depois atacar quando não conseguia. Conforme o dia passava, mais mensagens de familiares chegavam. Tias, tios, primos, todos pareciam ter uma opinião sobre o que eu deveria fazer. Alguns me apoiavam, reconhecendo a difícil posição em que eu estava. Outros eram menos compreensivos, acusando-me de ser mesquinha e de guardar rancores de infância. Mas uma mensagem em particular se destacou. Era da minha avó materna, a única pessoa que sempre percebeu o comportamento de Emily quando éramos crianças. Crescendo, você não deve sua paz a ninguém, ela escreveu. Você trabalhou duro para se curar, não deixe ninguém te culpar por desfazer esse progresso.
Suas palavras agiram como um bálsamo para meus nervos desgastados. Pela primeira vez desde que Emily apareceu na minha porta, senti uma sensação de tranquilidade. Percebi que, embora eu não pudesse controlar como os outros percebiam minhas ações, eu poderia estar em paz com minha decisão. Decidi escrever um e-mail para meu pai e Susan, explicando minha posição uma última vez. Abri meu coração, detalhando os anos de bullying, a dor do favoritismo deles e o trabalho árduo que fiz para superar o trauma da minha infância. Expliquei que, embora eu não desejasse o mal para Emily, eu não estava em posição de ser sua salvadora. Espero que vocês entendam, escrevi. Preciso priorizar meu próprio bem-estar. Eu me ofereci para ajudar Emily a encontrar uma acomodação temporária e estou disposta a fornecer alguma assistência financeira por um curto período, mas não posso deixá-la entrar em minha casa. Isso não se trata de punição ou vingança, mas de manter os limites de que preciso para permanecer saudável e inteira. Cliquei em enviar antes de ter tempo de duvidar de mim mesma e, em seguida, desliguei meu telefone. Sabia que provavelmente haveria mais discussões, mais tentativas de me fazer sentir culpada, mais acusações de ser implacável, mas por enquanto, eu precisava de espaço para processar tudo o que aconteceu. Agora, enquanto estou sentada aqui escrevendo este post, ainda me sinto em conflito, então recorro a vocês em busca de perspectiva. Estou errada por me recusar a acolher minha meia-irmã, apesar de seu aparente desespero? Qualquer opinião ou julgamento seria muito apreciado. Obrigada por ler até aqui, Reddit. Eu realmente preciso de uma perspectiva externa sobre essa confusão. Edit. Uau, eu não esperava que essa publicação explodisse como aconteceu. Obrigada a todos pelas respostas atenciosas e apoio. Para responder a algumas perguntas comuns. Sim, eu sugeri terapia familiar aos meus pais no passado, mas eles sempre ignoraram, dizendo que deveríamos ser capazes de resolver as coisas sozinhos como uma família de verdade. Emily nunca reconheceu ou se desculpou por seu comportamento antes deste incidente. Seu pedido de desculpas na minha porta foi a primeira vez que ela admitiu ter me tratado mal. Para aqueles que perguntaram sobre minha mãe, ela faleceu de câncer. Foi algo súbito e agressivo, e não tivemos muito tempo para nos preparar. Acho que é por isso que meu pai estava tão ansioso para se casar novamente e criar uma família perfeitamente unida. Estou em contato com alguns amigos de Emily. Pelo que ouvi, ela está ficando com um deles por enquanto. Estou aliviada por ela não estar nas ruas, mas ainda me sinto culpada. Para aqueles que sugeriram que eu cortasse o contato com minha família completamente, já considerei essa opção. É complicado, e ainda estou trabalhando nesses sentimentos na terapia. Obrigada mais uma vez por todo o apoio e conselhos. Significa mais do que vocês imaginam sentir-se ouvida e validada depois de tantos anos tendo meus sentimentos ignorados. Atualização 1. Oi Reddit. Primeiro, gostaria de agradecer por todo o apoio e conselhos que recebi na minha postagem original. Foi incrível ver quantas pessoas se identificaram com minha história. Ao mesmo tempo, foi reconfortante e doloroso perceber que tantas outras pessoas enfrentaram dramas familiares semelhantes. Bem, aqui está a situação. Já se passaram cerca de 2 semanas desde a última postagem, e as coisas ficaram bem intensas. Tenho recebido uma enxurrada de mensagens e ligações de familiares, variando entre tentativas de me fazer sentir culpada e pura hostilidade. Estou tentando manter minha posição, mas honestamente é muito cansativo. Ouvi dizer que Emily estava hospedada na casa de uma amiga. Achei que ela já tivesse encontrado outra solução e me deixado em paz. Soiler, eu estava errada. Há 3 dias eu estava trabalhando em casa quando ouvi uma grande comoção do lado de fora do meu apartamento. No começo, tentei ignorar, pensando que eram apenas vizinhos barulhentos, mas então reconheci a voz de Emily e meu coração afundou. Ela estava do lado de fora da minha porta, claramente embriagada, gritando meu nome e batendo na porta. O cheiro de álcool era tão forte que eu podia senti-lo mesmo com a porta fechada. Emily sempre foi uma bêbada agressiva, herdando isso de nosso pai. Tentei argumentar com ela, pedindo que fosse embora e sugerindo que conversássemos quando ela estivesse sóbria. Grande erro. Isso só a deixou mais irritada. Ela começou a gritar que eu a estava abandonando e me chamou de irmã horrível. De repente, ouvi um baque contra a porta e percebi que ela estava tentando forçá-la a abrir. Entrei em pânico. Tudo o que consegui pensar foi em proteger a mim mesma e a minha casa, então liguei para o 911. Informei que minha meia-irmã afastada estava tentando invadir meu apartamento, que estava bêbada e ficando violenta. Enquanto eu estava ao telefone, Emily continuava gritando. Ouvi algo quebrar e tenho certeza que era o vaso perto da minha porta.
Ela continuava me acusando de ser egoísta e dizia que eu devia isso a ela. Esse é o jeito típico de Emily, sempre se colocando como vítima. A espera pela polícia pareceu uma eternidade. Eu estava me escondendo no meu quarto, pulando a cada barulho que vinha do corredor. Podia ouvir meus vizinhos saindo e perguntando o que estava acontecendo. Finalmente a polícia chegou. Houve alguma agitação no corredor e então levaram Emily embora. Quando saí, o corredor estava um caos. Meu capacho estava desarrumado, meu vaso favorito em pedaços, e havia marcas na porta onde Emily tentou forçá-la a abrir. Dei meu depoimento aos policiais e mostrei as mensagens de texto e mensagens de voz que recebi de Emily. Eles foram compreensivos e disseram que eu fiz a coisa certa ao ligar para eles. Perguntaram se eu queria prestar queixa, mas eu estava tão sobrecarregada que pedi um tempo para pensar. Assim que eles foram embora, desabei no sofá. Estava tremendo e não sabia se chorava, gritava ou apenas dormia por uma semana. Então recebi uma mensagem de Susan, minha madrasta. Ela estava furiosa por eu ter chamado a polícia para Emily e disse que meu pai e ela estavam desapontados comigo. Claro, de alguma forma, isso era culpa minha aos olhos deles. Desliguei meu telefone depois disso. Passei o resto do dia limpando a bagunça e me desculpando com meus vizinhos. Depois de muito refletir, decidi prestar queixa pelos danos materiais e pela tentativa de arrombamento. Não foi uma decisão fácil, mas percebi que precisava priorizar minha segurança e mostrar a Emily que esse comportamento é inaceitável. As consequências foram intensas. Meu pai e Susan ficaram furiosos, dizendo que eu estava destruindo a família. Fui bombardeada com mensagens de outros familiares. Alguns me apoiaram, outros disseram que eu estava exagerando. Emily, assim que foi liberada, começou uma campanha de difamação nas redes sociais, se retratando como a vítima de uma irmã cruel e implacável. Desde então tem sido um ciclo constante de declarações à polícia, conversas com o promotor e ligações incessantes da família. Estou emocionalmente esgotada e questionando tudo. Estou seriamente pensando em me mudar, talvez para outra cidade. A ideia de um novo começo, longe de todo esse drama familiar, está se tornando cada vez mais atraente. Também estou considerando cortar completamente o contato com meu pai e Susan. A reação deles a tudo isso deixou claro que eles nunca vão entender ou respeitar meus limites. Dói admitir, mas talvez seja a hora de aceitar que a família solidária que sempre desejei não está nos planos para mim. Quanto a Emily, quem sabe? Parte de mim ainda espera que isso seja o despertar que ela precisa. Liguei para ela para obter ajuda e mudar minha vida, mas por enquanto estou apenas tentando relaxar, já que ela está fora da minha vida. Ainda estou processando tudo e tentando entender melhor a situação. Queria aproveitar para atualizar vocês e mais uma vez agradecer pelo apoio. Os comentários no meu primeiro post me deram forças para me defender, mesmo quando parecia que toda a minha família estava contra mim. Se alguém já passou por algo semelhante ou tem conselhos sobre como lidar com situações legais ou sobre cortar contato com a família, estou disposto a ouvir. E se você leu até aqui, muito obrigado. Significa muito para mim ser ouvido depois de anos tendo meus sentimentos rejeitados. Editar. Uau, a resposta a esta atualização foi esmagadora. Muito obrigado por todas as palavras gentis e pelo apoio. Para responder a algumas perguntas comuns, sim, estou pensando em obter uma ordem de restrição. E meu advogado está me ajudando a resolver isso. Instalei câmeras de segurança e troquei as fechaduras. Também estou ficando na casa de um amigo por um tempo, até que as coisas se acalmem. Para aqueles que perguntam sobre a infância de Emily, sim, ela teve seus próprios problemas. Nossos pais escolherem favoritos provavelmente a afetou também, mas isso não justifica o que ela está fazendo agora. Para quem está preocupado com meu trabalho, meu chefe tem sido muito compreensivo, e estou tirando alguns dias para lidar com tudo isso. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio e conselhos. Tem sido difícil, mas saber que não estou sozinho fez uma grande diferença. Atualização 2, Oi Reddit. Estou de volta com outra atualização, e gostaria de ter notícias melhores para compartilhar. Infelizmente, a situação com minha família piorou muito além do que eu poderia ter imaginado, e ainda estou tentando lidar com as consequências. Quero agradecer a todos pelo apoio em minhas postagens anteriores. Os conselhos e palavras gentis de vocês têm sido uma fonte de força durante esse momento desafiador. Já faz cerca de um mês desde a minha última atualização. Nesse período, eu estava tentando lidar com as consequências da tentativa de invasão de Emily e com minha decisão de prestar queixa. A enxurrada constante de mensagens e ligações dos familiares começou a diminuir, e eu ingenuamente pensei que talvez as coisas estivessem se acalmando. Mas eu deveria ter sabido melhor.
Lembra como mencionei que meu pai e Susan estavam em sua viagem de aniversário pela Europa? Bem, aparentemente, o drama familiar supera as escapadelas românticas. Na semana passada, recebi uma ligação da minha prima Marilyn, que me avisou que papai e Susan tinham interrompido suas férias e estavam voltando para casa para lidar com a situação. Marilyn nos ouviu em uma reunião de família reclamando sobre como eu estava destruindo a família e como eles iam consertar as coisas. No dia seguinte à ligação de Marilyn, eu estava um caco de nervos. Quando a batida finalmente veio, meu coração quase parou. Abri a porta e encontrei papai e Susan parados ali, parecendo que tinham envelhecido anos nas poucas semanas desde que os vi pela última vez. A decepção e a raiva que irradiavam deles eram palpáveis. Sem nem mesmo dizer um olá, eles passaram por mim e entraram no meu apartamento. O que se seguiu foi a conversa mais intensa e dolorosa da minha vida. Papai começou a falar sobre lealdade e responsabilidade familiar. Ele me acusou de ser egoísta, imatura e vingativa. Susan entrou na conversa com seus comentários passivo-agressivos de sempre, sugerindo que meus problemas estavam afetando meu julgamento e que eu estava exagerando em uma rivalidade normal entre irmãos. A parte mais chocante foi que eles realmente sugeriram que eu devia um pedido de desculpas a Emily. A minha recusa em servir como rede de segurança pessoal para Emily foi, de alguma forma, considerada mais grave do que os anos de bullying e abuso emocional que enfrentei. Eles desconsideraram a tentativa recente de invasão como mal-entendido e me culparam por ter chamado a polícia, alegando que isso agravou a situação. Tentei explicar meu lado, falando sobre anos de terapia, os limites que precisei estabelecer para minha saúde mental e até mostrei o relatório policial sobre a invasão de Emily. No entanto, era como falar com uma parede. Eles tinham a sua própria narrativa e nada do que eu dizia parecia mudar isso. Então veio o ultimato. Papai me disse que eu tinha uma escolha. Ou eu permitia que Emily morasse comigo e retirava as acusações, ou me consideraria excluída da família. Ele recorreu à clássica frase minha casa, minhas regras, convenientemente esquecendo que eu não moro sob seu teto há uma década. Eu adoraria dizer que mantive minha posição e mostrei a eles a porta, mas a verdade é que toda a mágoa reprimida, frustração e raiva vieram à tona através das minhas lágrimas. Eu lhes contei tudo sobre como o favoritismo deles me afetou. Como o bullying de Emily me deixou com cicatrizes que ainda carrego e como a constante rejeição deles aos meus sentimentos me fez sentir inútil. Por um breve momento, pensei ter visto um lampejo de culpa ou realização nos olhos de papai, mas isso foi rapidamente substituído por uma dureza que eu nunca tinha visto antes. Ele me acusou de exagerar e de guardar rancores de infância. Susan entrou na discussão defendendo Emily e minimizando minhas experiências, sugerindo que eu era quem precisava amadurecer e deixar as coisas para trás. A conversa esquentou com vozes elevadas e palavras que não podem ser retiradas. Terminou com papai me rejeitando oficialmente e me cortando do testamento. Em questão de uma hora eu perdi os últimos laços com a família que estava tentando desesperadamente manter. Após a saída deles, desabei no sofá, soluçando incontrolavelmente. A realidade do que acabará de acontecer me atingiu como um golpe físico. Sempre tive a esperança de que algum dia meu pai veria a verdade da situação, mas essa esperança foi despedaçada. Os dias seguintes passaram em um borrão, alternando entre dormência e crises de tristeza intensa. Pedi demissão do trabalho, incapaz de enfrentar o mundo. Meu telefone ficou inundado com mensagens de familiares, alguns me apoiando e outros me repreendendo por forçar meu pai a tomar medidas tão drásticas. Emily previsivelmente recorreu às redes sociais para se vangloriar. Ela postou uma longa mensagem sobre perdão e família, se retratando como a vítima e me pintando como a vilã. O número de curtidas e comentários de apoio foi um golpe no coração, um lembrete cruel de como ela é hábil em manipular as percepções das pessoas. Do ponto de vista legal, as coisas são complicadas. Estou trabalhando com um advogado para entender meus direitos e opções. Embora eu não pretenda contestar o testamento, quero me proteger de qualquer possível retaliação. Estamos também discutindo a possibilidade de obter uma ordem de restrição contra Emily, já que suas postagens nas redes sociais têm tomado um tom ameaçador. Não vou mentir, estas foram as semanas mais difíceis da minha vida. Há momentos em que questiono tudo, quando a culpa e a dúvida se infiltram. Para aqueles que acompanham minha história, agradeço imensamente. Seu apoio e conselhos têm sido uma tábua de salvação. Para quem está passando por situações semelhantes e se perguntando se vale a pena se defender, mesmo que isso signifique perder a família, é difícil e doloroso, mas sua saúde mental e bem-estar são importantes. Não tenho certeza do que o futuro reserva.
A ideia de recomeçar é tanto assustadora quanto estimulante, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no controle da minha própria história. Não serei mais o bode expiatório da família nem sacrificarei minhas necessidades pelos desejos de Emily. Provavelmente não postarei mais atualizações. Obrigada a todos novamente pelo apoio. Isso significa mais do que vocês imaginam. A atualização. Estou impressionada com a resposta que recebi. Muito obrigada a todos pelas palavras gentis e pelo apoio. Para responder a algumas perguntas comuns. Sim, estou documentando tudo que meu advogado me aconselhou, mantendo registros de todas as interações, incluindo postagens nas redes sociais. Sobre a família do lado da minha mãe, infelizmente a maioria acreditou na versão dos eventos do meu pai e de Emily. Tem sido um verdadeiro choque de partir o coração. Para a pessoa que se ofereceu para me adotar, seu comentário me fez rir pela primeira vez em dias. Muito obrigada por isso. Obrigado a todos novamente. Seu apoio tem sido um ponto brilhante em meio a este momento sombrio. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!